Nosso boa noite a todos. Um agradecimento àqueles que chegam até a nossa casa, abrilhantando os nossos trabalhos, àqueles que vêm trazendo alegria, e mesmo àqueles que vêm trazendo suas dores e aflições, já que esses componentes são inerentes à nossa vida em sociedade. Todos nós passamos. A reflexão da noite caminha pelo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Mas o que quer dizer essa frase? Essa frase imperativa, honrar vosso pai e vossa mãe. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, nos assegura que o homem, animal social, na sua generalidade, somente se realiza quando compartilha necessidades e aspirações na conjuntura elevada do lar. E é preciso distinguir bem a casa do lar. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, o alicerce, os móveis, enquanto o lar são renúncia, dedicação, o silêncio, o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou impositivo consanguíneo decorrente da união. De todas as formas de encontro dos seres neste plano terrestre, nenhuma é mais significativa e eficaz do que o grupo familiar. É na família que se encontram os espíritos, normalmente desajustados, cada qual com o seu compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam no dia a dia, programando aquilo que nós chamamos de paz futura para todos. Família não é nem bênção, um grupo de bênçãos e nem um palco de desídias. Antes de tudo, é uma escola de aprendizagem e redenção futura. E esse conceito vem desde os mais remotos tempos. Ele se inscreve entre os códigos de ética dos povos e os princípios básicos da religião, das religiões, o mandamento expresso no Decálogo de Moisés: honrar pai e mãe. Já perceberam o primeiro mandamento? Sempre aquilo que vem em primeira ordem, ele chama a atenção, porque exatamente ele dá início, nos mostra o direcionamento, e o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Outro período vem Jesus e diz: amar o próximo como a si mesmo, amar o seu inimigo. Então o amor que Jesus nos trouxe, ele preside todas as situações em todos os tempos. Na lei mosaica, esse primeiro mandamento pede que amar a Deus sobre todas as coisas. Então no quarto mandamento, quando se sabe que a base é o amor, figura a necessidade de honrar pai e mãe. Mas o que significa isso? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa o respeito, a consideração, a submissão, a condescendência, a caridade em relação ao pai, à mãe e, por extensão, ao próximo. Significa que nós podemos conviver com os nossos pais tendo o maior respeito possível por tudo aquilo que eles representam na nossa vida, desde o princípio, quando nós não tínhamos ainda
a capacidade de reger os nossos atos, o nosso crescimento, os momentos de dificuldade superados, os momentos de dor que passaram ao nosso lado, que muitas vezes nós nos recordamos, mas criamos uma dificuldade enorme, uma barreira terrível para a compreensão de forma absoluta. Por isso, a doutrina espírita nos pede que observemos a chamada piedade filial. Se os nossos pais estão conosco, se são fortes, seja você a companhia e a jovialidade. Se estão fracos, seja você a proteção e o socorro. Se estão sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se estão enfermos, seja você a sua assistência dedicada e a sustentação preciosa. Essa a piedade filial que nos pede a doutrina dos Espíritos. Ela vem nos falar que essa piedade filial congrega todo o dever dos filhos em relação aos pais e se expressa pelo amor. O amor sempre é a base de tudo, nós já observamos isso no início. Pelo respeito, pelo amparo, obediência e tolerância para com eles, tenham eles cumprido ou não os seus deveres como pais. Alguns filhos, ingratos por natureza, geralmente para escapar às suas obrigações, para justificar uma conduta inadequada em relação aos pais, revive momentos que ele considera que o pai não foi um pai dedicado, sem lhes conhecer a origem, até porque a origem não nos é permitido saber. Vem de tempos remotos, em que provavelmente eles labutaram lado a lado, mas que foi permitido que eles trouxessem para essa paragem terrena a obrigação de acertamento, a obrigação de cumprir uma etapa na condição de pai e filhos. Em qualquer situação ou circunstância, seja na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te aos seus pais, que te ofertaram o corpo. De que serves hoje para o teu burilamento? De que serve hoje para os cometimentos da evolução? Como o mínimo que podes dispensar-lhe, expressando o amor, o dever de que te encontras investido. Na velhice, muitas vezes, ele vai repetir a mesma história. É bem provável que no momento da alimentação, ele deixe cair parte no chão, que ele tenha dificuldade de locomoção. Procure se submeter à paciência dos idosos. Ele já não tem a mesma vitalidade orgânica, ele não tem a mesma vitalidade cerebral, mas ele sabe das coisas. Há uma frase que diz que o jovem sonha, o adulto vive e o idoso recorda. E quando ele tratar dessas reminiscências da vida, quando ele repetir a mesma história 2, 3 vezes, ouve com paciência. Ouve sabendo que aquilo tem um significado especial, porque foram momentos da sua vida que ele se dedicou aos filhos. Porque um pai nunca dá pedras ao filho que lhe pede pão. E nós sabemos disso. Por isso a recomendação da doutrina dos Espíritos: ama e respeita os teus pais. Veja neles a humana manifestação da paternidade divina. Porque eles constituem fruto dessa paternidade divina. Li certa feita que no Japão, os médicos, quando se aposentam, eles não se afastam completamente do trabalho. Eles são chamados
não a continuar nas mesmas funções, mas a continuar na atividade. Não agora ingressando no mesmo campo dos jovens médicos, daqueles que estão na ativa, mas como uma pessoa que é consultada, porque ele tem consigo uma sabedoria extraordinária que precisa ser repassada aos mais jovens. Ele é devidamente remunerado, mas ele não para. A maioria deles vai até o final, enquanto as condições físicas permitem, as condições cerebrais permitem, porque os japoneses, eles não dispensam a sabedoria dos mais idosos. Muitas vezes nós percebemos que a idade constitui um sério obstáculo para que se consiga um trabalho, para que se reconheça o conhecimento de uma atividade. Uma vida inteira, de repente, é colocada de lado por conta, muitas vezes, daquilo que nós chamamos de comprometimento, com aquilo que nós chamamos de produtividade. Quantas criaturas poderiam dar uma produtividade extraordinária, tão somente manifestando o conhecimento que possuem, direcionando mãos, observando atentamente aquilo que se passa à sua volta, não só se colocando na condição de uma criatura útil, mas, sobretudo, melhorando as condições daqueles que precisam, incentivando os jovens, orientando para que não incorram em erros, para que eles possam desenvolver a sua tarefa também com sabedoria. Ah, se nós pudéssemos ser assim, né? Se houvesse um respeito maior para com os idosos, decorrente dessa lei imperativa de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por todos nós na infância. São palavras de Kardec. E não adianta nós buscarmos manifestações outras para justificar uma falta em relação aos nossos pais. Quando os colocamos no fundo do quintal, lá no quartinho do fundo, e muitas vezes não desejamos que ele se manifeste dentro da nossa casa, que ele coma lá no fundo, que ele permaneça ali sem o contato, sem o carinho, sem a atenção. Tudo aquilo que eles nos dispensaram durante a nossa trajetória, agora lhes é negado pelo imperativo da ignorância, da falta de respeito, da falta de amor. Os filhos têm esse dever. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, porque os pais são instrumentos de Deus para que aconteça a sua experiência carnal. E essa experiência carnal é que lhe vai permitir que se adquire patrimônios superiores, que resgatem sucessos de vidas passadas e compromissos assumidos. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos pais, de forma alguma, justifica a falência dos deveres dos filhos em relação a eles. De forma alguma. Vez por todas, é preciso compreender que esses laços de sangue, necessariamente, não são os laços espirituais. Pois os pais não criam o espírito do filho. Então, somente fornece o invólucro corpóreo, assumindo a obrigação de ajudar no seu desenvolvimento intelectual
e moral. Os espíritos que encarnam numa mesma família, geralmente, são espíritos unidos por relacionamentos anteriores, o que se traduz pela simpatia e afeição. Quase sempre é assim. Também nós somos assim. Existem criaturas que têm com as quais nós temos uma facilidade maior de relacionamento. Outras nem tanto. Mas é assim. É no conjunto desse labor, dessa atividade, dessa interação que nós crescemos espiritualmente. Se for mais útil para os fins de evolução, pode acontecer desses espíritos separados por antipatias originadas em vidas passadas, reencarnarem na mesma família, visando a expiação e superação desses antagonismos do pretérito. E pode ser também que eles podem existir antigos laços de família que numa dada existência não são os de consanguinidade, mas se expressa pela simpatia e comunhão de interesses e pensamentos. E nós estamos cansados de ver e sentir isso no dia a dia. Criaturas que conosco comungam, criaturas que conosco têm uma afinidade muito grande, uma simpatia extraordinária no relacionamento. Sempre que estão conosco, criam um ambiente espiritualizante, fácil, de compreensão, de alegria. E não tem nenhuma consanguinidade conosco. Não são nossos parentes. Pelo menos na visão do mundo materialista. Dois seres descendentes de pais diferentes, já vimos isso inúmeras vezes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se. Quantos exemplos a vida nos traz? Esses problemas, aparentemente enigmáticos, somente podem ser explicados pela pluralidade das existências, ou seja, pela lei da reencarnação. Aflora, na linha desse raciocínio, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais, que são duráveis, fortalecem pela depuração e perpetuam-se no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. E as famílias por laços consanguíneos ou corporais. Frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente a partir da vida atual. Quantos exemplos nós temos? O exemplo clássico que nós percebemos é quando há uma união, um matrimônio, onde prevalece tão somente o interesse, onde não existe o amor. Se existe tão somente o interesse, no momento em que esse interesse desaparece pela ausência de bens ou algo semelhante, também dissolve-se a união ali estabelecida. E se já não existia união, mesmo com o casamento civil, nesta etapa terrena, muito menos na etapa espiritual, porque não tem nenhuma afinidade, nenhum laço que possa levá-los a se encontrar. Aquilo que nos permite reencontros é o sentimento do amor. O amor, traduzido aqui, o amor que respeita, o amor que é colocado à frente dos nossos atos, aquele amor que é alimentado também quando uma criatura que amamos faz a sua transferência de retorno à pátria espiritual, pela oração, oração contrita, oração sincera, que nós dedicamos àqueles cujos laços de amor nós iniciamos aqui, e agora
procuramos reforçar esses laços pela oração sincera. Essa oração, nesses termos, é uma mensagem que é levada até o Pai. E o Pai decodifica essa mensagem e manda o antídoto necessário para que as nossas dores e aflições possam ser suportadas. Porque o Pai nunca dá um peso ao seu filho que ele não possa carregar. Nós sabemos bem disso. Assim, dentro dessa simbiose, dessa necessidade de relacionamento, de toda a natureza, tendo em vista a evolução espiritual de todos, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra, em domicílios físicos diferentes, para as realizações da tarefa de construtores do mundo. E nós temos um exemplo clássico. Jesus. Ele dedicava muita ternura à sua mãe, mas ela não tinha a dimensão exata da missão de seu filho, pois não se vê, e nós podemos observar isso, na literatura cristã, não se vê que ela tenha seguido os seus ensinos e nem dado testemunho dela. Muito tempo depois, ela percebeu a envergadura do seu filho, do Mestre Jesus. E nós temos, dentro desse exemplo clássico, as palavras de Mateus. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando de fora o mandaram chamar. Jesus estava sentado à volta de um número grande de pessoas, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, passando com o olhar por todos aqueles que o cercavam: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando fixamente para aqueles que ali estavam, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Numa demonstração clara de que ele tinha uma missão a ser realizada. E dentro dessa missão, não que ele não traduzisse o amor pela sua família, por sua mãe, mas que deixava claro, inclusive à sua família, que a sua missão era transformar o mundo pelo amor. Pelo amor e pelos sentimentos que o Espírito nos oferece. A oportunidade santa de mudar. Ele não era compreendido, tanto não foi compreendido que foi crucificado, mas deixou bem clara na sua missão tudo aquilo que ele desejava. Foi isso que Jesus desejou afirmar. Na verdade, passados mais de 2000 anos, os seres humanos não se encontram na face da terra ao sabor do acaso. Nós sabemos disso. Todos nós viemos para cumprir uma parcela da infinitude de Deus. E as sábias leis que regem a vida planetária fazem da existência de cada uma das vidas que se sucedem oportunidades programadas para o aprendizado e evolução das almas que se encarnam. Há alguma dificuldade de compreensão? Ainda há, sim, porque somos muito apegados ao materialismo que nos cerca. Essa compreensão de que somos fruto de criação divina ainda não nos toca o coração de maneira absoluta. Mas nós sabemos, e nós não podemos alegar ignorância. À medida que nós adquirimos qualidades de tolerância, de compreensão, de fraternidade, o espírito vai se depurando,
até alcançar os níveis sublimes da caridade e do amor ilimitado ao próximo. A morte, que tanto nos apavora, a morte em si não transforma ninguém. Fora do corpo, o espírito prossegue vivendo de acordo com as suas inclinações e suas tendências. Qual é a nossa inclinação e a nossa tendência? Passados mais de 2000 anos e passado um tempo relativo no convívio em sociedade, tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, o que não permite que nós fujamos dessa compreensão. Mas qual tem sido a nossa parcela de contribuição à sociedade pela via do entendimento espiritual? Inclusive aqueles que por imperativo da lei maior se separaram de nós, que nos antecederam nesse trabalho de burilamento que se encontram na pátria espiritual, e que hoje faz com que a distância nos crie um ambiente de saudade. Observe com atenção se essa saudade, esse acúmulo de emoções que muitas vezes nós verificamos, inclusive a lágrima que derramamos de saudade, se ela não é uma lágrima de remorso. Ela precisa ser uma lágrima saudável. E para que seja saudável, é necessário que seja uma lágrima tão somente de saudade. Porque a saudade nos permite essa lembrança, mas a boa lembrança. A vida prossegue, e prossegue sempre. Para aquelas criaturas cujos pais já desencarnaram, que tenham as melhores lembranças, honrando sempre suas memórias, lembrando os princípios que receberam, que foram ensinados por meio de orações, de atitudes, do carinho, da ternura que lhes foi ensinada. Para aqueles que ainda podem desfrutar do convívio dos pais, que sejam amorosos, resignados, compreensivos, recordando sempre que a morte não é um obstáculo e não transforma ninguém. Eles continuam vivos. E aí nos recordamos de uma pequena história da criatura que está à beira da praia e vê um veleiro se afastando da costa. Aos poucos, aquele veleiro vai desaparecendo. Impelido pelo vento, ele vai mar afora. Não passa muito tempo para que vejamos tão somente um ponto lá onde separa o visível do invisível. Terá ido embora? O veleiro desapareceu? Não é mais o veleiro? De forma alguma. Continua o mesmo com as suas características. Tão somente não podemos vê-lo pela distância. Assim é a morte. Quando o veleiro vai levando um ente querido, alguém que nós amamos, muitas vezes os nossos antepassados ou aqueles que o aguardam do outro lado podem dizer: ele está chegando. Para nós aqui, ele está indo embora. Mas outros, para nós representa uma tristeza, para outros uma alegria imensurável. A vida é assim, de chegadas e partidas. Por isso, honrar pai e mãe é uma necessidade imperativa para todos nós. Não só os nossos pais, os nossos filhos. E quando os nossos pais atingem uma certa idade, que eles passam a ser novamente os nossos filhos, pelas necessidades que eles têm, por tudo aquilo que eles representam em nossas vidas. E aí nos recordamos das palavras de Khalil Gibran,
que é preciso que esteja sempre vivo em nossas mentes, porque eles não nos pertencem. Convivem conosco numa passagem tão somente para a observação da nossa capacidade de superação de obstáculos no convívio em família, nessa escola. Mas não pensem, são nossos pais. Não, nem eles, nem os nossos filhos. E Khalil Gibran assim se manifesta: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Então vejam no que se resume tudo aquilo que nós valorizamos no mundo atual. Nem eles nos pertencem, muito menos os bens materiais que nós damos tanto valor no dia a dia. As nossas inclinações, que muitas vezes nós não controlamos. Então que fique a mensagem da noite gravada em nossos corações. Que amparados no amor do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e por aquilo que Jesus nos disse, amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, nós possamos atender o imperativo do quarto mandamento: honrai pai e mãe, porque só assim nós estaremos realizando a nossa tarefa de burilamento, de despertamento, já que estamos num momento de transformação, num território onde é propício para a nossa melhoria. E é importante que façamos essa transformação agora, para que não levemos para outras plagas, para outros momentos, para outras paragens, a falta, a ausência, o cometimento de falhas. Porque nós certamente vamos pedir e teremos outras oportunidades, mas certamente levaremos conosco o agravante de ter falhado nesta oportunidade. Respeitar os pais e as mães é um dever de todos nós. Que Jesus nos abençoe e faça de cada um de nós um instrumento de amor e de paz. Que assim seja.